O bilionário achava que estava se casando com uma filipina feia em um casamento arranjado, mas ficou chocado. A porta da limusine se fechou atrás dele com a mesma firmeza de uma cela de prisão. "Aguenta essa farsa, Marcos", murmurou, ajustando as abotoaduras de platina pela última vez antes de encarar o inevitável. Marcus Wellington III estava em frente à Catedral de Santa Catarina, no centro de Chicago, com o maxilar travado enquanto repórteres o cercavam como abutres. Herdeiro da Wellington Industries, havia construído sua reputação com negócios impiedosos e uma imagem pública intocável. Aos 34 anos, comandava reuniões com a mesma precisão fria que seu avô usará para erguer o império da família. Mas naquele dia, nada disso importava. Naquele dia, ele se casaria com uma mulher que nunca havia visto. "Sr. Wellington, é verdade que sua noiva vem das Filipinas?" gritou um repórter, enfiando o microfone em sua direção. "Fontes dizem que ela é bem sem graça. Algum comentário?" O assessor de Marcos interveio rapidamente, mas o estrago já estava feito. Os boatos corriam há semanas, desde que seu pai anunciará o casamento arranjado para garantir um enorme contrato de transporte marítimo com a família Reich. Os rumores pintavam sua futura esposa como desesperada, sem atrativos, uma desconhecida de Manila que teria ganhado na loteria ao fisgar um bilionário americano. "Noiva filipina feia por catálogo", foi assim que os tabloides a apelidaram. Dentro da catedral, 300 convidados enchiam os bancos como testemunhas de uma execução. Marcos caminhava pelo corredor. Seus sapatos de couro italiano ecoavam pelo mármore que já tinha recebido gerações da elite de Chicago. Mas naquele dia, a atmosfera era diferente. O ar vibrava com uma expectativa cruel, com os abutres sociais prontos para saborear sua humilhação. Seu sócio, Richard Reis, inclinou-se da primeira fileira. "Ainda dá tempo de desistir, Marcos. O negócio do seu pai não vale a destruição da sua reputação por causa de uma camponesa." Marcos não respondeu, mas cerrou os punhos. Esse casamento era a última jogada de poder de seu pai antes da aposentadoria, um lembrete de quem realmente controlava a fortuna Wellington. O velho tinha sido claro: case-se com a filha dos Reis ou veja sua herança ir para a caridade. O órgão começou a tocar, e Marcos se virou para o altar. Todas as cabeças se voltaram para as portas do fundo, celulares prontos para registrar o que esperavam ser um espetáculo viral. As mulheres da sociedade, vestidas com grifes de luxo, trocavam olhares cúmplices, já elaborando as fofocas do brunch do dia seguinte. Então, as portas se abriram. Uma figura surgiu nas sombras, totalmente coberta por um véu de casamento filipino que escondia completamente seu rosto. Ela caminhava com passos firmes, segurando nas mãos o que parecia ser uma pequena caixa de madeira. Nada de vestido de grife, nada de joias brilhantes, apenas uma elegância simples que parecia zombar da opulência ao redor. "Olhem só esse vestido", sussurrou Patricia Morrison, a rainha social autoproclamada de Chicago. "Deve ter comprado num brechó." Pobre Marcos, acrescentou outra voz. Reduzido à caridade. A noiva avançava indiferente às risadinhas. Mas Marcos percebeu algo inquietante em seu porte. Não havia nervosismo, nem tremores. Ela caminhava com a confiança tranquila de quem sabia exatamente aonde estava indo. Ao chegar ao altar, Marcos reparou em suas mãos, delicadas, mas com pequenos calos, marcas de trabalho duro. A caixa de madeira que carregava estava esculpida com intrincados desenhos filipinos, claramente feita à mão com extraordinária habilidade. "Você, Marcus Wellington III, aceita esta mulher?" começou o padre, sua voz ecoando pela catedral. Marcos sentiu centenas de olhares cravados em suas costas, esperando sua resposta. Mas ao olhar para a figura velada ao seu lado, algo se agitou em seu peito. Sua respiração era firme, controlada. Enquanto todos esperavam que ela estivesse intimidada, ela parecia quase divertida. "Sim, eu aceito", respondeu Marcos, com mais convicção do que esperava. Na hora do beijo, a noiva levantou o véu apenas o suficiente para revelar lábios cheios, curvados num leve sorriso. Por um instante, Marcos achou ver um brilho em seus olhos, não de medo nem de gratidão, mas de vitória.
O beijo foi breve, formal, mas durante o contato ela sussurrou, tão baixo que só ele pôde ouvir. O verdadeiro espetáculo está apenas começando. Marcos recuou, surpreso, mas o véu já havia caído de novo. O que ela quis dizer? E por que sua voz soava como a de alguém que detinha todas as cartas? Enquanto desciam juntos o corredor, os risos da multidão pareciam distantes. Marcos não conseguia parar de observar sua nova esposa de soslaio, com a sensação crescente de que havia acabado de entrar em algo muito mais complexo que um simples casamento arranjado. Se esta história de segredos ocultos e revelações inesperadas prendeu a sua atenção, inscreva-se no nosso canal, porque o que vem a seguir vai destruir completamente tudo o que Marcos pensava saber sobre a mulher ao seu lado. O salão de baile da mansão Wellington havia sido transformado em um palco cintilante para a elite de Chicago, mas a recepção parecia mais uma execução pública do que uma celebração. Lustres de cristal lançavam uma luz dura sobre os convidados, que sussurravam por trás de taças de champanhe, seus olhos seguindo Helena Wellington enquanto ela se movia pelo salão com graça silenciosa. Helena, disse Marcos com rigidez enquanto eles posavam para as fotos, sua voz com o calor de uma transação comercial. Apenas sorria e aguente. Depois de hoje, podemos levar vidas separadas. Helena assentiu em silêncio, mas seu aperto se firmou um pouco sobre a caixa de madeira que ainda carregava. Ela não a soltara desde a cerimônia, e Marcos notava como seus dedos percorriam a superfície entalhada sempre que as risadas da multidão ficavam particularmente cruéis. O que tem aí dentro, afinal? Perguntou ele, mais irritado do que curioso. Uma relíquia de família, respondeu Helena suavemente, seu sotaque quase imperceptível. Trabalho do meu avô. Marcos mal prestou atenção. Para ele, ela era exatamente o que esperava. Uma garota simples do interior que ganhará na loteria ao chamar a atenção do parceiro de negócios de seu pai. Ele se virou para receber cumprimentos de membros do conselho, deixando Helena sozinha diante dos lobos sociais. Victoria Short, a socialite mais implacável de Chicago, aproximou-se com um sorriso predatório. Observava Marcos havia anos, e a visão de sua queda de nível lhe dava uma satisfação venenosa. Que pitoresco, ronronou Victoria, examinando o vestido simples de Helena. Suponho que nas Filipinas não existam estilistas de verdade. Marcos, querido, você vai precisar educá-la sobre os padrões da moda americana. A expressão de Helena continuou serena, mas seus nós dos dedos empalideceram ao redor da caixa. Obrigada pelo conselho, disse calmamente. Tenho certeza de que há muito a aprender. A humildade dela apenas encorajou a crueldade de Victoria. Ah, com certeza. Começando por como se dirigir adequadamente aos seus superiores. Na sociedade de Chicago, temos certas expectativas. Outros convidados circulavam como tubarões sentindo o cheiro de sangue. Helena permanecia no centro da zombaria, cabeça erguida, suportando a saraivada de comentários condescendentes sobre sua origem, sua aparência e sua dignidade para carregar o sobrenome Wellington. Marcos observava do outro lado do salão, saboreando o uísque e repetindo para si que aquilo não era problema seu. Seu pai o forçara aquele casamento. Ele não devia àquela mulher nada além da proteção legal de seu status. Se ela não conseguisse suportar a sociedade de Chicago, seria uma fraqueza dela a superar. Mas algo o incomodava ao observar as reações de Helena. Enquanto outras mulheres teriam desmoronado ou revidado, ela absorvia cada insulto com uma calma quase sobrenatural. Mais perturbador ainda era o sorriso que, às vezes, surgia, não o sorriso submisso de quem implora por aceitação, mas algo completamente diferente. Sua esposa parece resiliente, comentou Richard Reis, juntando-se a Marcos no bar. A maioria das meninas do meio dela já estaria chorando. Logo ela aprende o lugar dela, respondeu Marcos, mas seus olhos permaneceram fixos em Helena. O ponto de ruptura veio quando Victoria, encorajada pelo álcool e pela aparente indiferença de Marcos, decidiu dar o golpe final. Aproximou-se de Helena com um grampo de cabelo cravejado de joias, erguendo-o como se fosse uma arma. Isto é uma peça Cartier, anunciou alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Vale mais do que a maioria ganha em um ano.
Achei que você gostaria de ver como é uma joia de verdade, já que é tão discreta. Helena examinou o grampo com genuíno interesse, girando-o cuidadosamente entre os dedos. Belo trabalho artesanal, murmurou. Embora o engaste pudesse ser melhorado. Vitória riu, áspera. Melhorado? Por quem? Algum ambulante de Manila? O sorriso de Helena não vacilou. Talvez, disse, devolvendo o grampo com o mesmo cuidado com que o examinara. Obrigada por compartilhar. Mas Marcos percebeu algo que lhe gelou o sangue. Ao devolver a joia, os dedos de Helena se moveram com a precisão de quem é intimamente familiarizada com objetos valiosos. Não havia deslumbramento em seu toque, nem intimidação, apenas a confiança casual de quem já lidara com peças muito mais caras. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados partiram e a mansão mergulhou no silêncio, Marcos encontrou Helena na biblioteca, ainda segurando a caixa de madeira. Ela havia tirado o véu, revelando um rosto bem diferente das feições comuns descritas nos boatos. Sua beleza era discreta, mas inegável, e seus olhos escuros guardavam profundezas que deixavam Marcos desconfortável. Quem é você? Perguntou baixinho. Helena ergueu o olhar de um livro encadernado em couro. Sua esposa respondeu simplesmente. Não é isso que eu quis dizer. Marcos deu um passo à frente, estudando seu rosto à luz do abajur. Você não é o que disseram. Não é o que ninguém esperava. Helena fechou o livro e se levantou, os movimentos fluidos e controlados. As pessoas veem o que escolhem ver, Marcos. Seus amigos viram uma pobre garota filipina desesperada por dinheiro americano. Você viu uma obrigação imposta pelo seu pai. Mas talvez, ela parou no batente da porta. Talvez você devesse se perguntar por que uma família arranjaria o casamento da filha com um homem que claramente não a queria. A pergunta ficou suspensa no ar como a fumaça de uma vela recém-apagada. Quando Helena desapareceu pela grande escadaria, Marcos permaneceu sozinho entre milhares de livros, percebendo que nunca havia considerado o que a família Reich ganhava com aquele arranjo além do dinheiro. Pela primeira vez desde que o pai anunciara o noivado, Marcos se perguntou se não estava vendo aquele casamento do avesso. Helena se movia como realeza disfarçada de camponesa, manuseava objetos preciosos como ferramentas familiares e falava em melhorar com a segurança de uma especialista. Quem era Helena Reich Wellington? E por que Marcos, de repente, sentia que acabará de se casar com alguém muito mais perigosa do que qualquer rival de negócios que já enfrentará? 3 semanas após o casamento, Marcos havia se acomodado numa rotina de indiferença educada. Helena ficava na dela, passando horas na biblioteca da mansão ou cuidando de um pequeno jardim que começara atrás da cozinha. Para Marcos, parecia que ela aceitava seu lugar como a esposa silenciosa e decorativa que a sociedade de Chicago esperava. Ele não poderia estar mais enganado. O que Marcos não via eram as ligações que Helena fazia todas as manhãs, em tagalog acelerado, com uma voz afiada de autoridade ao dar instruções a alguém no exterior. Ele não percebia como ela fotografava certos documentos deixados descuidadamente sobre sua mesa, nem como memorizava nomes e rostos de cada convidado nos eventos sociais. A primeira rachadura em suas suposições surgiu durante um jantar oferecido por Victoria Short. Os poderosos da cidade se reuniram para discutir um enorme projeto de revitalização da orla, e Helena sentou quieta ao lado de Marcos, aparentemente invisível às conversas importantes que fervilhavam ao redor. As rotas de navegação das Filipinas estão ficando problemáticas, reclamou James Morrison, investidor líder do projeto. Essas empresas menores estão derrubando nossos contratos. Precisamos encontrar um jeito de tirá-las do caminho. O garfo de Helena parou no ar, mas ela nada disse. Vitória riu. Bem, o Marcos agora deve entender tudo sobre práticas de negócios filipinas, não é, querido? Sua esposinha provavelmente tem ideias sobre como esse pessoal funciona. A condescendência dava para cortar. Helena apenas sorriu. Na verdade, disse baixinho, talvez eu tenha algumas considerações. A mesa silenciou. Era a primeira vez que Helena falava numa discussão de negócios. Morrison se inclinou, interessado de modo paternalista. É mesmo? Quais seriam, minha querida?
Helena pousou o garfo e falou com precisão tranquila. As empresas contra as quais vocês competem operam essas rotas há gerações. Elas conhecem os padrões sazonais, as regulações locais e as práticas culturais de negócio que corporações estrangeiras costumam ignorar. Em vez de tirar essas empresas, talvez valha perguntar por que elas têm sucesso onde vocês não têm. O silêncio se estendeu de forma desconfortável. O rosto de Morrison ficou rubro. Duvido que alguém da sua origem compreenda a complexidade do transporte marítimo internacional. O sorriso de Helena não vacilou. Você pode se surpreender. Marcos se pegou observando o rosto da esposa. Havia algo inquietante naquela confiança, na maneira como ela analisara a situação com precisão cirúrgica. Não era a noiva imigrante submissa que todos esperavam. Depois do jantar, Marcos encurralou Helena na estufa da mansão. Como você sabia daquelas rotas? Helena examinava uma orquídea rara que, de alguma forma, conseguirá fazer florescer no clima severo de Chicago. Eu escuto quando as pessoas falam, respondeu simplesmente. Não foi só escutar. Você falou como alguém com informação privilegiada. Helena se virou para ele. Por um instante, Marcos viu um lampejo em seus olhos, uma nitidez que lhe lembrava seus rivais mais formidáveis. Talvez eu leia mais do que você imagina. Antes que ele reagisse, o celular de Helena vibrou. Ela atendeu em Tagalog. A voz assumiu o mesmo tom autoritário de antes. Desta vez, Marcos reparou na linguagem corporal, a forma como ela se posicionava, os gestos, o respeito em seu tom ao se dirigir ao interlocutor. Não era uma conversa entre iguais. Era Helena dando ordens. Quando desligou, Marcos a fitava. Quem era? Assuntos de família, disse Helena, num casual que soou ensaiado. Na manhã seguinte, apareceu um visitante inesperado. Marcos revisava contratos no escritório quando Helena bateu de leve. Atrás dela, um filipino distinto, de terno impecável, impunha respeito só pela presença. Marcos, disse Helena, este é Carlos Mendoza, o advogado da minha família. Mendoza avançou com a confiança de quem está acostumado a conselhos e salas de poder. Aperto de mão firme, inglês perfeito, e um olhar calculista que Marcos reconheceu em si mesmo. Sr. Wellington, disse Mendoza, espero que a visita não incomode. Helena achou que era hora de tratarmos de certos arranjos. Marcos sentiu o chão mudar. Que arranjos? Helena e Mendoza trocaram um olhar que durou um segundo a mais. Questões legais, disse Helena com suavidade. Nada que lhe diga respeito diretamente. Mas Marcos ouviu, no tom dela, aquela mesma autoridade contida das ligações. Enquanto Mendoza se acomodava à sua frente, sua postura irradiava a confiança de quem segura excelentes cartas num jogo de alto risco. Na verdade, disse Mendoza, abrindo a pasta com precisão deliberada, talvez seja a hora de o Sr. Wellington entender exatamente com quem se casou. Helena pousou a mão no braço dele. Ainda não, Carlos. Não é o momento. Momento de quê? Exigiu Marcos, mas Helena já conduzia Mendoza à porta. Em breve, disse por cima do ombro, com aquele sorriso enigmático. Muito em breve, você vai entender tudo. Ao saírem, Marcos notou que Helena ainda carregava a caixa do avô, mas agora a segurava de outro modo, não como lembrança sentimental, e sim como quem protege segredos de Estado. Naquela tarde, Marcos fez algo inédito, investigou a própria esposa. Os primeiros resultados gelaram seu sangue. A família Reis não era apenas mais uma empresa filipina de navegação, era um dos maiores impérios marítimos do Sudeste Asiático, com conexões de Manila a Singapura e Hong Kong. E Helena não era só a filha de um parceiro. Pelo que Marcos conseguiu apurar, ela estava sendo preparada como herdeira aparente de um império que fazia sua própria fortuna parecer troco. Em pé no escritório, naquela noite, observando pela janela Helena cuidar de seu jardim improvável, Marcos percebeu que vinha encarando aquele casamento ao avesso. Helena não fora obrigada a nada, ela escolhera estar ali. A pergunta que o apavorava era: por quê? Como se percebesse o olhar dele, Helena ergueu os olhos das flores e acenou. O sorriso era quente e genuíno,
mas por trás dele Marcos agora via a mente calculista de quem estivera planejando algo desde o começo. Seja lá o que Helena Reich Wellington estivesse preparando, Marcos estava prestes a descobrir que não era o predador nesse arranjo, era a presa. A sala do conselho da Wellington Industries nunca parecerá tão pequena. Marcos sentou-se à cabeceira da mesa de mogno polido, cercado pela equipe executiva e pelos advogados, todos com expressões de pânico mal contido. Do outro lado, Helena Wellington estava impecavelmente composta, ladeada por Carlos Mendoza e mais 3 advogados cuja presença impunha respeito imediato. Senhores, começou Helena, sem um traço da deferência suave a qual Marcos se acostumara, apresento-me como deve ser. Sou Helena Reich Wellington, diretora de operações da Reich Maritime Holdings e herdeira designada de um império de navegação avaliado em 12 bilhões de dólares. O silêncio foi sepulcral. A caneta de Richard Reis caiu, o rosto empalideceu. Helena abriu, pela primeira vez diante de Marcos, a caixa de madeira do avô. Lá dentro não havia fotos sentimentais, e sim pendrives, documentos jurídicos e um smartphone contendo meses de provas meticulosamente reunidas. Nos últimos 6 meses, prosseguiu, conectando uma unidade à tela da sala, venho documentando fraude sistemática, evasão fiscal e despejo ilegal praticados pela Wellington Industries. Marcos, sua empresa tem usado manifestos falsificados para despejar resíduos tóxicos em águas filipinas enquanto alega conformidade ambiental. A tela se encheu de fotos contundentes, cadeias de e-mails e registros financeiros. Marcos assistiu, horrorizado, aos segredos mais sombrios da companhia sendo expostos com precisão cirúrgica. Impossível, sussurrou. Você não poderia ter acessado esses arquivos. O sorriso de Helena foi afiado. Você se surpreenderia com o que as pessoas dizem diante de quem consideram invisível. A Victoria Short foi particularmente útil nos seus jantares, sobretudo depois da 3ª taça. Mendoza levantou-se, com a autoridade de quem profere uma sentença. Sr. Wellington, as atividades ilegais da sua empresa contaminaram 3 grandes comunidades pesqueiras nas Filipinas. Os danos ambientais somam mais de 200 milhões de dólares. Vocês não têm jurisdição aqui, gaguejou Richard Reis, sem convicção. Helena riu, um som que Marcos nunca ouvirá, carregado de genuína diversão. Na verdade, temos. As rotas marítimas que vocês corromperam se enquadram no direito marítimo internacional. E minha família tem influência considerável junto ao Tribunal Penal Internacional. A apresentação mudou para imagens de Manila, milhares de manifestantes exigindo justiça da Wellington Industries. A imprensa internacional já repercutia o caso, e a empresa de Marcos era denunciada por todo o Sudeste Asiático. Mas a verdadeira elegância, disse Helena, passando ao slide seguinte, está no que você assinou no dia do nosso casamento. O acordo pré-nupcial surgiu na tela, com trechos realçados que gelaram Marcos. Escondidas no linguajar jurídico havia cláusulas que transferiam o controle da Wellington Industries para Helena em caso de acusações criminais ligadas a crimes ambientais. Você me enganou, sussurrou Marcos. Eu lhe dei exatamente o que queria, respondeu Helena, serena. Um casamento de conveniência. O que você não entendeu foi a conveniência de quem estávamos servindo. O telefone de Marcos vibrou com alertas urgentes. As ações despencavam enquanto a notícia se espalhava nas redes financeiras. Conselheiros já convocavam reuniões de emergência para se desvincular do escândalo. Helena se levantou, alisando o tailleur elegante, bem diferente dos vestidos simples da esposa submissa. Sr. Wellington, a Wellington Industries agora pertence à Reich Maritime Holdings. As operações ilegais estão encerradas imediatamente, e a limpeza começa amanhã. Você destruiu minha vida, disse Marcos, com a voz embargada. A expressão de Helena suavizou um pouco, mas a determinação continuou de aço. Não, Marcos. Você destruiu comunidades pesqueiras, envenenou a água que as crianças bebem e encheu os bolsos com dinheiro manchado de sangue. Eu apenas cobrei a responsabilidade. Richard Reis saltou da cadeira. Isto é extorsão. Vamos lutar na justiça. Mendoza lhe entregou uma pasta pesada. Sr. Reis, fique à vontade.
Mas talvez queira ver as provas da sua participação pessoal nos esquemas de evasão. A Receita Americana está bastante interessada nas suas contas offshore. Reis desabou de volta na cadeira. A pasta tremia em suas mãos. Helena reuniu os materiais com a eficiência de quem planejou cada detalhe. As autoridades chegarão dentro de 1 hora para iniciar os procedimentos formais. Sugiro cooperarem integralmente. Ao chegar à porta, Marcos chamou, desesperado. Por quê? Por que passar por tudo isso? Porque se casar comigo se podia nos expor desde o início. Helena virou-se. Por um instante, Marcos não viu a executiva implacável que acabará de desmontar seu império, mas a mulher que cuidava das flores do jardim com tanto zelo. Porque disse baixinho: eu precisava ter certeza de que você era, de fato, responsável, e precisava que confiasse em mim o suficiente para revelar tudo. Você me entregou 3 meses de provas achando que eu era tola demais para entender o que via. A porta se fechou com um clique suave, deixando Marcos sozinho com os escombros da própria arrogância. Do lado de fora, ele ouviu Helena falando em Tagalog, num tom quente e afetuoso, provavelmente familiares comemorando a vitória. Em poucas horas, a manchete dominava os noticiários internacionais. Noiva do bilionário derruba império tóxico. A mesma sociedade que chamara Helena de oportunista feia agora assistia, boquiaberta, enquanto ela desmontava metodicamente uma das dinastias mais poderosas de Chicago. Questionada pela imprensa, Victoria Ashford limitou-se a balbuciar que sempre soube que havia algo diferente em Helena, tentativa patética de se afastar de meses de crueldade documentada. Com as sirenes ecoando diante da sede da Wellington Industries, Marcos ficou sentado na sala do conselho, entendendo enfim o sorriso que Helena carregara durante todo o casamento. Ela não fora vítima do arranjo da família, fora a arquiteta do desmonte corporativo mais elegante da história de Chicago. Mas, enquanto os agentes federais atravessavam as portas do seu escritório, uma pergunta o assombrava mais do que a possibilidade de prisão. O que acontece a um homem que passou a vida acreditando ser o caçador, e descobre que era presa desde o primeiro passo de Helena Reich naquela nave da catedral? 2 anos depois, Helena Reich Wellington estava no convés do MV Justice, o navio-chefe de seu agora ampliado império marítimo. O imenso cargueiro acabará de entregar o último lote de equipamentos de purificação de água às comunidades filipinas que a empresa de seu ex-marido havia envenenado. As águas cristalinas da Baía de Manila cintilavam ao sol da tarde, enfim livres do legado tóxico da Wellington Industries. Senhora, aproximou-se Carlos Mendoza com um tablet mostrando os resultados mais recentes. O projeto de restauração ambiental foi concluído, e nossos lucros neste trimestre superaram as projeções em 40%. Os ativos da Wellington foram totalmente integrados às operações. Helena assentiu, mas sua atenção foi atraída por um barco menor que se aproximava. Quando encostou, ela reconheceu a figura familiar subindo a bordo, Marcos Wellington, mais velho, mas de algum modo mais vivo do que jamais parecerá. Helena disse Marcos, baixinho. Obrigado por concordar em me ver. Os 2 últimos anos não haviam sido gentis com Marcos. A prisão federal arrancou-lhe a arrogância e o serviço comunitário, limpando as mesmas águas que sua empresa poluíra, lhe ensinou lições que nenhuma sala de conselho poderia dar. Mas Helena percebeu algo diferente em seus olhos, humildade genuína onde antes havia apenas soberba. Vim pedir desculpas, continuou Marcos, a voz firme apesar do peso das palavras. Não só pelos crimes ambientais, mas por cada momento em que tratei você como menos do que é. Fui tão cego pelos meus próprios preconceitos que não enxerguei a mulher extraordinária à minha frente. Helena analisou seu rosto com atenção. O homem que um dia a desprezara como uma noiva filipina feia por catálogo estava agora sem máscaras, os ternos caros trocados por roupas simples de trabalho, manchadas de esforço honesto. O que você aprendeu, Marcos? Perguntou Helena. Que poder sem propósito é veneno, respondeu. Que riqueza sem sabedoria destrói tudo o que toca. E que passei a vida julgando pela aparência enquanto ignorava o vazio dentro de mim. Helena apontou para a costa, onde crianças brincavam em água limpa pela primeira vez em anos.
Essas comunidades que você envenenou o perdoaram porque acreditam em redenção. A pergunta é se você aprendeu a se perdoar. Marcos acompanhou o olhar. Hoje trabalho todos os dias com as equipes de limpeza. Vou passar o resto da vida reparando o que destruí. Não se trata mais de perdão, é de responsabilidade. Atrás deles, Carlos pigarreou com diplomacia. Os papéis do divórcio haviam sido finalizados meses antes, libertando Helena de um casamento que cumprirá seu propósito. Marcos assinará tudo sem contestar, assumindo os crimes e a dissolução do império. Tenho algo para você, disse Marcos, mostrando a caixa de madeira do avô de Helena. Você a deixou. Helena sorriu ao sentir o peso familiar. Na verdade, deixei de propósito. Queria ver se você devolveria. Por quê? Porque esta caixa me ensinou que as coisas mais valiosas costumam vir em embalagens simples, disse Helena, deslizando os dedos pelas entalhes. Meu avô a fez para guardar os documentos quando começou nossa empresa de navegação com apenas um barco e uma crença inabalável na justiça. Marcos fitou a caixa com um novo entendimento. Você levou a história da sua família para o nosso casamento. Levei os valores da minha família, corrigiu Helena. Honra, paciência e a certeza absoluta de que a verdade sempre vem à tona, por mais fundo que a enterrem. Quando Marcos se preparava para partir, Helena o chamou uma última vez. Marcos, o trabalho que você faz agora, as comunidades que está ajudando a curar, esse é o homem que você sempre poderia ter sido. Talvez, disse Marcos. Mas precisei perder tudo para descobrir quem eu era por baixo de toda aquela arrogância herdada. 6 meses depois, Helena compareceu à inauguração da Fundação de Restauração Ambiental Marcos Wellington, financiada inteiramente pelos bens pessoais de Marcos e dedicada a reparar danos industriais em todo o Sudeste Asiático. Marcos decidirá dedicar a vida à justiça ambiental, trabalhando lado a lado com as mesmas comunidades que o negócio da família havia ferido. Na cerimônia, Helena viu chegar Vitória Ashord, a contragosto, seu status social permanentemente abalado após virem à tona, no julgamento, gravações de seus comentários racistas. A mulher que zombara do vestido simples de Helena lutava agora para manter relevância numa Chicago que aprenderá a valorizar substância acima da crueldade superficial. Sra. Wellington abordou a um repórter após o evento. Algum arrependimento sobre como tudo aconteceu? Helena ponderou. Lamento que a justiça tenha demorado tanto. Mas aprendi que, às vezes, as mudanças mais profundas não vêm pela destruição, e sim por uma ação paciente e estratégica. E o seu ex-marido? Helena olhou para Marcos, em conversa com pescadores filipinos sobre práticas sustentáveis. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, e sim no impacto positivo que você deixa no mundo. Naquela noite, enquanto o avião de Helena ganhava o céu de Chicago, ela abriu o laptop para revisar os planos de expansão do novo empreendimento da Reich Maritime, uma rede global de serviços de proteção ambiental. A mulher um dia rotulada de oportunista feia agora despertava respeito entre líderes internacionais e organizações ambientais do mundo todo. Sua assistente lhe entregou uma mensagem chegada durante a cerimônia. Helena sorriu ao ler o texto simples de Marcos. Obrigado por me mostrar que a melhor vingança não é destruir os inimigos, é ter tanto sucesso que as opiniões deles se tornam irrelevantes. Helena fechou o laptop e olhou as nuvens abaixo. Pensou na jovem que caminhara pela nave da catedral 2 anos antes, carregando a caixa do avô e um plano que remodelaria 2 impérios. O mundo tentou defini-la por preconceitos estreitos. Ela se redefiniu por ação, inteligência e propósito inabalável. A moral da história de Helena não era complicada. Nunca subestime alguém pela aparência, pela origem ou pelas limitações que outros colocam sobre essa pessoa. A pessoa silenciosa ao seu lado pode estar planejando mudar o mundo, ou, ao menos, mudar o seu para sempre. O verdadeiro poder não está na riqueza herdada nem no status social, mas na coragem de defender a justiça, na inteligência para planejar estrategicamente e na paciência para ver a verdade prevalecer sobre o preconceito. Se a jornada de Helena, de noiva subestimada defensora do meio ambiente, lhe inspirou, inscreva-se no nosso canal para mais histórias que provam que as melhores vitórias não vêm da vingança,
e sim de transformar a injustiça em um propósito irresistível.